Na mensagem sobre o Estado da Nação, o Executivo mantém o objetivo de construir uma sociedade de paz. Angola condena ataques ao Estado de Israel. Carolina Cerqueira apela a deputados para o respeito às instituições democráticas. Boa noite, está no ar o Jornal Especial sobre o Estado da Nação. O Executivo não vai abdicar do objetivo de construir uma sociedade de paz, de justiça e progresso social para todos os angolanos, segundo João Lourenço, o titular do Poder Executivo, quando falava sobre o Estado da Nação esta segunda-feira, na abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura. João Lourenço reafirmou o seu compromisso de desempenhar com toda a dedicação as suas funções, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. Esse juramento continua válido e será por mim honrado até o último dia do mandato de 5 anos que as angolanas e os angolanos legitimamente me conferiram. O Presidente da República, João Lourenço, alertou que a Constituição confere apenas e exclusivamente ao chefe de Estado competências para discursar sobre o Estado da Nação. Quaisquer tentativas de alguém fazer seu discurso sobre o Estado da Nação será um exercício ilegítimo de usurpação das competências que a Constituição confere apenas e exclusivamente ao chefe de Estado, que é uma entidade secular. Muito obrigado a todos. O Executivo está a trabalhar para tornar obrigatória a integração de bens e equipamentos produzidos em Angola em contratos de investimento ou aquisição de bens por entidades públicas, sempre que estes estejam disponíveis. Esta medida foi anunciada pelo Presidente da República, João Lourenço, quando falava sobre a estabilidade a nível geral de preços na economia do país, durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, proferido esta segunda-feira na abertura do 2º ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O melhor incentivo à produção é sermos nós os primeiros e os principais consumidores do que é produzido no país. Na ocasião, o titular do Poder Executivo disse que tem estado a verificar nos últimos meses uma tendência inflacionista influenciada por fatores externos, como a subida de preços dos alimentos nos mercados internacionais, tendo por essa razão reforçado o plano do Executivo para a necessidade de mais produção a nível nacional. Temos de aumentar a produção nacional e diminuir a nossa dependência externa de produtos que temos potencial e capacidade de produzir localmente para satisfazer as necessidades internas e aumentar o volume e diversidade dos produtos a exportar. João Lourenço advoga a criação de uma economia mais resiliente, capaz de gerar empregos, renda sustentável para as famílias e que garanta não só a segurança alimentar, mas que coloque Angola na rota da inovação e da competitividade, que orgulhe os angolanos e que seja capaz de transformar potencialidades natural em riqueza e bem-estar social. Para apoiar os agentes económicos, João Lourenço garantiu a continuidade de ações de capacitação e modernização do sistema financeiro nacional na disponibilização de instrumentos financeiros diretos aos produtores. Para a campanha agrícola que agora inicia, disponibilizamos pela primeira vez uma linha de crédito para os produtores nacionais privados de matriz comercial e estabelecemos um regime de garantia de compra de alguns produtos do campo de amplo consumo produzidos no país.
O Presidente da República deu a conhecer também que o Fundo de Garantia de Crédito, o Fundo de Capital de Risco, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e o próprio Banco de Desenvolvimento de Angola foram potenciados para continuar a apoiar a produção nacional, em particular no âmbito do Plano Grão, Plano Pescas e Plano Pecuária. Por outro lado, o chefe do Executivo reafirmou o trabalho conjunto para simplificar e aliviar a carga fiscal sempre que possível, destacando a redução do IVA sobre os alimentos de 14% para 7%. No quadro do debate parlamentar, João Lourenço pede que seja ponderada uma redução maior do que a proposta, desde que tal não comprometa o exercício do equilíbrio das contas públicas e a capacidade do Estado de continuar a honrar os seus compromissos. As receitas do petróleo devem passar a ser menos usadas para o consumo de bens e serviços e mais para despesas de fomento à diversificação e promoção da economia não petrolífera, defendeu o Presidente da República, João Lourenço. Ao discursar sobre o Estado da Nação, nesta segunda-feira, na abertura da segunda sessão legislativa da 5ª Legislatura da Assembleia Nacional, João Lourenço referiu que a estrutura econômica do país está em transformação, por isso já não está a produzir e a exportar apenas petróleo. Para tal, estamos a abordar os desafios de estabilizar e dinamizar a atividade produtiva, de modo a atenuar o declínio acentuado da produção, manter a competitividade e manter os níveis de produção de petróleo bruto acima de 1,1 milhão de barris dia, prevendo licitar mais 50 blocos até 2025. João Lourenço referiu que os projetos Ndola Sul, Agogo Fuel Field, Begônia, Cameia e Golfinho, que irão concretizar o primeiro projeto de desenvolvimento petrolífero na bacia do Kwanza e em águas profundas, vão contribuir para se alcançar este objetivo a curto e médio prazos. Segundo o Presidente da República, a transformação estruturante está a chegar à indústria de refinação de petróleo, tendo destacado a modernização da refinaria de Luanda, que quadruplicou a sua capacidade de processamento. A refinaria de Cabinda vai ser uma realidade, esperando-se que a sua primeira fase esteja pronta para entrar em funcionamento já no final de 2024, com uma capacidade inicial de processamento de 30 mil barris por dia. Em fase inicial está o projeto de construção da refinaria do Soio, que terá uma capacidade de processamento de 100 mil barris por dia. Em fase inicial, ressaltou, está o projeto de construção da refinaria do Soio, que terá uma capacidade de processamento de 100 mil barris por dia, e foi retomado, após anos de paralisação, o projeto de construção da refinaria do Lubito, com capacidade para processar 200 mil barris por dia. Durante o período de construção, as 3 refinarias vão empregar mais de 5 mil jovens angolanos e, com a entrada em funcionamento delas, espera-se que as 3 novas refinarias possam gerar mais de 2 mil postos de trabalho permanente e poupar aos cofres do Estado milhões de dólares que todos os anos são gastos na importação da quase totalidade dos produtos refinados que o país consome. O Presidente da República assegurou que Angola está prestes a concretizar o objetivo de deixar de ser um país importador de produtos refinados para ser exportador, poupando divisas e oferecendo emprego qualificado aos jovens engenheiros, técnicos e outros trabalhadores, para além de poder continuar a exportar o petróleo bruto. O chefe de Estado garantiu também que o país vai ter uma reserva estratégica de combustíveis para abastecer o mercado nacional e criar a cadeia de exportação do excedente de produção. Entre 2024 e 2025, vamos igualmente aumentar a capacidade de armazenamento com o projeto de instalação de combustíveis do Lucapa na Lunda Norte, com a ampliação do terminal oceânico do Lubito, em Benguela, e com o terminal oceânico de Cabinda. O Estado angolano recuperou este ano bens imóveis avaliados em cerca de 1,7 milhões de dólares
e participações sociais em empresas no valor aproximado de 800 milhões de dólares no âmbito do combate à corrupção e recuperação de ativos. Os dados foram revelados pelo presidente da República, João Lourenço, nesta segunda-feira, quando discursava na Assembleia Nacional sobre o Estado da Nação na abertura do novo ano parlamentar. Segundo o chefe de Estado, foram igualmente recuperados recursos financeiros no montante de 133.309.366 dólares. Ainda este ano, foram apreendidos e ou arrestados em Angola e no estrangeiro bens imóveis, participações sociais e valores monetários no valor total de cerca de 1.000 milhões de dólares americanos. O presidente João Lourenço assegurou que o combate à corrupção e o processo de recuperação de ativos continuam no topo da agenda do Estado. Deixemos que os números falem por si. 267 processos foram instaurados. 122 inquéritos foram realizados para averiguar indícios de prática de crimes econômico-financeiros. 109 processos deram entrada nos tribunais de jurisdição comum, sendo 51 no Tribunal Supremo. O estadista angolano defendeu que a reforma da justiça e do direito deve continuar a ganhar maior celeridade na implementação das várias ações previstas. Para se ter um sistema de justiça cada vez mais sólido, célere e à altura das exigências do Estado de Direito, João Lourenço disse que as reformas legislativas vão continuar em colaboração com os órgãos competentes da administração da Justiça. Pretende-se ainda dinamizar a formação dos magistrados, disponibilizar instalações condignas para o Poder Judicial e prestar atenção particular ao processo de informatização dos tribunais, aspecto essencial à celeridade processual. No quadro da cooperação institucional, o Executivo vai continuar a apoiar o processo de institucionalização dos tribunais da relação em falta e dos tribunais de comarca, com vista a aproximar cada vez mais a justiça aos cidadãos. Estão já em funcionamento os primeiros 176 juízes de garantia, passando estes a desempenhar com exclusividade as competências para a aplicação de medidas de coação restritivas dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. João Lourenço considerou ganhos da Procuradoria-Geral da República a construção da nova sede, a nomeação de novos procuradores da República, elevando o número de magistrados do Ministério Público para 635 a nível nacional, apesar de ainda serem insuficientes para as múltiplas tarefas existentes. O Presidente da República revelou que tramitam neste órgão cerca de 170 processos-crime em instrução preparatória, dos quais 15 mil já concluídos. Quanto à segurança na região, João Lourenço defendeu a convocação urgente de uma cimeira extraordinária da União Africana para abordar o conflito no Sudão, tendo em conta as suas repercussões e a desestabilização que pode causar numa vasta região de países vizinhos. Falando sobre a política externa quando discursava sobre o Estado da Nação esta segunda-feira na Assembleia Nacional, o chefe de Estado João Lourenço disse que Angola está preocupada com o conflito no Sudão pelo número considerável de mortos, feridos, deslocados internos, refugiados nos países vizinhos e destruição das infraestruturas e do património deste país africano. Angola tem acompanhado e feito esforços para influenciar positivamente para o fim do conflito no leste da República Democrática do Congo, sobre o qual foi assinado o roteiro de Luanda em novembro de 2022, que está a ser implementado e permitiu a assinatura do cessar-fogo em vigor desde março do corrente ano. A nossa agenda diplomática tem sido bastante dedicada à paz em África. Um país como o nosso, que viveu quase 3 décadas de conflito militar e conhece por experiência própria os malefícios dos conflitos, não pode ficar indiferente aos conflitos e ao sofrimento dos países irmãos. Na visão do presidente João Lourenço,
o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governos e na região do Sahel e da África Ocidental constituem também motivo para estarem permanentemente na agenda da União Africana. No plano da diplomacia económica, para além de captar investimento estrangeiro direto e estimular as exportações nacionais, Angola olha com interesse crescente para as oportunidades regionais e continentais, com o intuito de melhorar a cooperação económica com os países africanos. A concessão do corredor de Lobito a um consórcio internacional formado por empresas europeias, o Fórum Econômico Angola-RDC, realizado em Kinshasa, são disso exemplos do nosso empenho em contribuir para a integração regional, para tornar mais curtas as rotas marítimas internacionais e facilitar o comércio mundial. No âmbito da segurança externa, Angola condena o ataque ao Estado de Israel ocorrido no dia 7 de outubro, que já vitimou um elevado número de civis indefesos. Segundo João Lourenço, embora Israel tenha o direito de se defender, proteger a vida dos seus cidadãos, a verdade é que esse mesmo direito tem igualmente o povo palestino, que vive há décadas uma situação inaceitável em pleno século XXI, com a contínua ocupação e anexação de partes do seu território. Os líderes mundiais estão a se desdobrar em iniciativas para se pôr cobro à carnificina a que assistimos, para que prevaleça o bom senso, haja a necessária contenção e se evite ao máximo colocar em risco a vida de civis, mulheres, crianças e velhos de ambos os lados. Para o chefe de Estado angolano, este conflito que perdura há anos e que agora se agravou ao extremo deve levar os líderes mundiais a recordarem-se da necessidade da implementação sem mais hesitações das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a criação do verdadeiro Estado da Palestina. Tenhamos a coragem de dar este passo histórico, que se apresenta como a única solução viável e definitiva para se pôr cobro a um conflito que tantas vidas humanas vem ceifando. O presidente João Lourenço referiu que a incapacidade até agora demonstrada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para a necessidade de resolução de conflitos que ameaçam a paz e a segurança internacionais leva Angola a reforçar a convicção da urgência de se fazerem as reformas necessárias neste órgão, reiteradas vezes anunciadas, mas nunca concretizadas, por falta de interesse de algumas potências mundiais. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, apelou aos deputados a respeitar as instituições por pena de serem responsabilizados pela quebra da paz social, da política e dos deveres democráticos. Carolina Cerqueira falava nesta segunda-feira em Luanda, na abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura, marcada pelo discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo Presidente da República, João Lourenço. Quem promover a conflitualidade e quem desrespeitar as instituições terá o ónus desse erro histórico e será responsável pela quebra da paz social e da paz política e dos deveres democráticos mais básicos que conquistamos arduamente. É com este apelo que colocamos um ponto final à edição do Jornal de Cipra desta segunda-feira, inteiramente dedicada ao discurso sobre o Estado da Nação. Voltamos amanhã. Boa noite.